O vídeo a seguir é parte de um trabalho realizado pelos pesquisadores e parceiros do Laboratório de Painéis e Energia da Madeira da Universidade Federal de Viçosa, com apoio financeiro da Secretaria de Estado, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais. O sistema Fornos-Fornalha, que será apresentado a seguir, ainda é uma tecnologia nova para o setor de carvão vegetal, requerendo esforços conjuntos dos centros de pesquisas e dos produtores para sua constante melhoria técnica e viabilidade econômica. Produção sustentável de carvão vegetal no Brasil. Geração de renda e emprego, maximização do uso da matéria-prima e minimização dos impactos ambientais negativos. A produção de carvão, em grande parte, é realizada em fornos rudimentares sem as preocupações básicas com o meio ambiente e a saúde do trabalhador. O desenvolvimento de tecnologias que permitam a recuperação dos gases gerados durante a carbonização da madeira possibilitam a redução do impacto ambiental e representam uma alternativa econômica. Estas tecnologias devem ser eficientes e de baixo custo para que seja implantada pelos produtores de carvão vegetal. As fornalhas para a combustão dos gases da carbonização atualmente mostram-se como a melhor alternativa para acoplamento aos fornos, para a melhora do ambiente de trabalho, livre de fumaça e eliminação dos compostos poluentes presentes na fumaça. O objetivo principal do Manual de Produção Sustentável de Carvão Vegetal é apresentar um sistema de 4 fornos circulares acoplados a uma fornalha que possibilite máxima produção de carvão vegetal com elevada qualidade e com baixa emissão de gases poluentes, além de apresentar as boas práticas da produção de carvão vegetal. A madeira a ser utilizada como matéria-prima na produção sustentável de carvão vegetal deve ser originada de plantios florestais, normalmente composta por espécies e ou clones de eucalipto. Quanto mais seca estiver a madeira, melhor será o rendimento de carvão vegetal e também sua qualidade. As toras de madeira devem ficar empilhadas e expostas ao ar livre durante 90 a 120 dias para alcançar um teor de umidade ideal em torno de 35%. Esse período pode variar conforme as condições climáticas da região. É importante a manutenção de um estoque adequado de madeira para atender a demanda dos fornos, evitando paralisações das atividades e consequente prejuízo econômico devido à redução da produção de carvão. Madeiras com maiores diâmetros, madeira grossa, com diâmetro variando de 20 a 30 centímetros, demoram mais a carbonizar do que madeira de pequeno diâmetro, madeira fina, com diâmetro variando de 10 a 20 centímetros, além de produzir um carvão mais friável. Sugere-se que seja feita a separação da madeira pelo diâmetro grossa e fina para a produção de carvão vegetal. A unidade de produção de carvão vegetal deve ser construída em local com disponibilidade de água, próximo à floresta plantada e distante de residências. Os fornos devem estar distantes dos alojamentos dos carbonizadores pelo menos 100 metros. Deve-se ficar atento com as distâncias estabelecidas por lei das áreas de preservação permanente, como nascentes, margens de rios, lagoas ou córregos. As estradas devem estar em boas condições, permitindo o transporte de lenha para os fornos e do carvão produzido durante todo o ano para o seu destino final. O local de construção dos fornos e fornalha deve ser preferencialmente uma área plana e possuir inclinação para escoamento da água das chuvas. Depois, realiza-se a marcação de toda a área a ser destinada para a construção do sistema forno-fornalha, além da área destinada ao estoque de madeira e carvão vegetal. O sistema Fornos-Fornalha consiste em 4 fornos circulares com diâmetro de 3 metros, altura das paredes igual a 1,5 metro e altura central interna de 2,1 metros interligados a uma fornalha central, para a queima dos gases da carbonização, sendo a mesma construída com tijolos comuns, barro queimado, em formato circular e diâmetro de 0,80,
A chaminé é construída sobre a fornalha, apresentando diâmetro superior de 0,3 metros. A altura total da fornalha e chaminé é de 3,25 metros. Tijolo maciço de barro queimado 5 por 10 por 20 centímetros. Para a construção de fornos, dutos, fornalha e chaminé. Cinta metálica, com 3/8 de diâmetro e comprimento de 9,95 metros. Para evitar a expansão dos fornos. Roscas e porcas 3/8 de diâmetro para travamento da cinta dos fornos. Barra de ferro rosqueada com 3/8 de diâmetro e comprimento de 40 centímetros para travamento da cinta dos fornos. Cantoneira, chapa de ferro tipo U com comprimento de 1 metro e largura de 12 centímetros. Serve de suporte da cúpula do forno. Chapa de ferro 40 por 40 centímetros. Guilhotina para controle da vazão de saída de gases dos fornos. Manta de fibra cerâmica para isolamento térmico da fornalha e chaminé. Pinos lisos com ponta de prega e arruela de pressão redonda para fixação da manta cerâmica no interior da fornalha e chaminé. Grelha metálica em ferro fundido 89 centímetros de diâmetro. Serve como suporte do material a ser queimado na fornalha. Chapa metálica galvanizada, zincada, 1,8 milímetros, 0,4 por 0,7 metro. Para controle do fluxo de gases nos dutos para a fornalha. Portas metálicas galvanizadas, zincadas. Para o controle das entradas de ar na fornalha. Solo argiloso e água. Para a confecção da argamassa para assentamento dos tijolos e barrelamento. Cilindros metálicos. 3 por forno, com diâmetro de 5 centímetros e comprimento de 20 centímetros. Para medição da temperatura do forno. Medidor infravermelho de temperatura, pirômetro. Para medição de temperatura do forno. Para a marcação da base, levantamento das paredes e da cúpula dos fornos, utiliza-se um cinto de madeira ou outro material. Dimensões do cintel. Haste central. Comprimento 2 metros, diâmetro 2 centímetros. Haste lateral, comprimento 1,5 metro e diâmetro de 2 centímetros. Para a composição do cintel, a haste lateral é amarrada horizontalmente à haste central. Após a confecção do cintel, inicia-se a marcação dos fornos. À medida que se caminha em círculo, faça uma marcação no solo da base de cada forno. Sobre esta marcação, são colocados os tijolos na direção perpendicular, demarcando os fornos. Acompanhando a marcação de tijolos feita sobre o solo, realiza-se a construção da base das paredes do forno com o assentamento de uma fileira de tijolos com argamassa. Sobre a base a ser construída a parede em camada simples de tijolo de barro 10 centímetros. Porém, próximo à porta, a parede é construída em camada dupla de 20 centímetros. Na parte inferior do forno, são deixadas 4 aberturas, tatus, de 20 centímetros para entrada de ar e controle de carbonização. A porta do forno consiste em uma abertura de formato trapezoidal, com base maior de 90 centímetros, base menor de 80 centímetros e altura de 150 centímetros. Pode-se fazer um gabarito de madeira nestas dimensões para facilitar a construção. Na direção oposta da porta, uma abertura de 30 por 30 centímetros é deixada para a saída dos gases gerados durante a carbonização. Finalizada a construção da parede do forno, cobre-se a abertura da porta com uma cantoneira metálica em forma de U para auxiliar no suporte da cúpula. Inicia-se a construção da cúpula do forno, sendo os tijolos da parede da cúpula colocados com as juntas desencontradas. Após a deposição das primeiras camadas de tijolo da cúpula, instala-se externamente ao forno a cinta metálica, unida por roscas e porcas. A cinta é instalada para dar reforço ao forno.
Na parte externa, na saída de gases do forno pelo dueto, foi instalada uma guilhotina para controle da vazão de saída desses gases através de sua movimentação vertical durante a carbonização e vedação do forno durante o resfriamento. Após o término da construção do forno, deve-se fazer o barrelamento, ou seja, aplicar uma mistura de água e terra argilosa sobre o forno numa textura bem fina, para que a mesma permaneça aderida no forno depois de seca. Para monitoramento da temperatura interna do forno durante a carbonização e resfriamento, deve-se instalar cilindros metálicos para medição da temperatura por meio de um sensor de infravermelho, pirômetro. Estes cilindros apresentam uma extremidade fechada voltada para a parte interna do forno e a outra extremidade deve ser aberta para a inserção do medidor de temperatura. Para o sistema Fornos-Fornalha, são instalados 3 cilindros metálicos por forno, sendo um posicionado na cúpula sobre o vão da porta e outros 2 nas paredes laterais, instalados entre os controladores de ar, tatus. Os cilindros das paredes são instalados a uma altura de 65 centímetros acima do solo. O cilindro da cúpula é instalado a 1,90 m acima do solo ou 40 centímetros acima do vão da porta. A fornalha para a queima dos gases da carbonização é composta por um sistema de alimentação dos gases dos fornos, dutos ou canais, câmara de combustão, entrada de ar, câmara de limpeza e chaminé. A construção da fornalha de formato circular com diâmetro de 80 centímetros inicia-se com a marcação da base e, a partir desta, realiza-se a construção das paredes com camadas duplas de tijolos, 20 centímetros, até a altura total. A fornalha apresenta 2 aberturas, ambas com dimensões de 50 por 50 centímetros, sendo uma no nível do solo para admissão de ar e cinzeiro e outra para alimentação de combustível auxiliar, resíduos, sendo essa última localizada a 70 centímetros do solo. Sob essas aberturas, são colocadas portas metálicas para controle da entrada de oxigênio. Próxima distância da fornalha para a chaminé, altura de 1,60 m, 2 aberturas em lados opostos são instaladas. A finalidade dessas aberturas é a liberação de pressão do interior da fornalha, uma questão de segurança. A chaminé, também com parede dupla de tijolos, é construída sobre a fornalha, apresentando diâmetro interno inferior de 0,80 m, superior de 0,30 m e altura total de 3,25 m, considerando a altura da fornalha de 2 metros. A grelha metálica que será utilizada para manter suspenso o combustível auxiliar, resíduos, deve ser instalada a 70 centímetros do piso. O interior da fornalha e chaminé, desde as primeiras fileiras de tijolos até a última fileira de tijolo da chaminé, é revestido com manta cerâmica para elevar a durabilidade e manter o calor interno durante a combustão dos gases. As mantas são fixadas através de pinos metálicos presos por arruelas de pressão redonda. Dica: se preferir, pode construir toda a fornalha e chaminé com tijolos refratários. Logo, não é necessário o uso da manta cerâmica. Uma avaliação dos custos deve ser realizada.
Os dutos ou canais de transporte dos gases da carbonização dos fornos até a fornalha apresentam formato de T e são construídos com tijolos maciços em camada simples, 10 centímetros, assentados com argamassa. Os dutos têm 40 centímetros de largura, 40 centímetros de altura e comprimento médio de 150 centímetros. Nos dutos de condução de gases de cada forno são instalados os controladores de fluxo de gases, compostos por duas chapas metálicas para controle do fluxo de gases e vedação de possíveis entradas de ar para o forno durante o resfriamento. Antes do enchimento do forno, deve-se realizar a limpeza dos controladores de ar, tatus, dos dutos da fornalha e da chaminé, retirando atiços, finos, tijolos, argamassa e etc. O carregamento do forno é realizado manualmente, sendo as toras de madeira posicionadas verticalmente, até a altura de 1,5 m, evitando-se espaços vazios. As toras mais grossas devem ficar próximas aos controladores de ar, tatus, e também da porta, áreas mais quentes do forno, enquanto as toras mais finas devem ser posicionadas na parte central. Observação importante: na região de ignição, o forno deve ser preenchido com toras mais finas e algumas cascas para facilitar o acendimento. Na parte superior do forno, a madeira de menores comprimentos deve ser colocada de modo a reduzir os espaços vazios e aproveitar todo o espaço interno do forno. Finalizando o preenchimento do forno, inicia-se o fechamento da porta, construindo-se uma parede simples, 10 centímetros, com tijolos maciços e argamassa de solo argiloso e água. Uma abertura de 30 centímetros de comprimento e 5 centímetros de espessura deve ser deixada na parte superior da porta para a ignição do forno. Ao fim da construção da porta, antes da ignição, deve-se realizar o barrelamento, mistura de terra e água para melhorar a vedação e evitar possíveis entradas de ar para o interior do forno. No momento de ignição do forno, os controladores de ar, tatus, do forno, a guilhotina da saída de gases no forno e os controladores de fluxo de gases no ducto devem estar totalmente abertos. Deve-se colocar fogo através da abertura deixada na porta, seja através de um chumaço, uma pá de brasa ou outro processo mais fácil. Depois de aproximadamente 30 a 60 minutos, verifica-se brasa no local onde se ateou o fogo, iniciando a carbonização. Neste momento, a abertura deixada na porta para a ignição deve ser fechada com tijolos e argamassa. Juntamente com a ignição do forno, realiza-se o acendimento da fornalha. Para isto, ela deve estar abastecida com resíduos, madeira não enfornada, cascas, atiços, colocadas sobre a grelha da fornalha. Importante: neste momento, a entrada de ar da fornalha deve estar aberta para que haja oxigênio suficiente para a combustão dos resíduos, mantendo a chama acesa e a temperatura elevada no interior da fornalha. A carbonização da madeira deve ser conduzida de forma constante, controlando a elevação da temperatura para que a produção de carvão vegetal seja máxima. O controle da carbonização no sistema fornos-fornalha é realizado a partir da temperatura interna do forno e não mais por critérios subjetivos como a coloração da fumaça. As temperaturas para controle devem ser obtidas na cúpula do forno através de sua medição no cilindro metálico, com auxílio do pirômetro. Mas visando maiores rendimentos em carvão vegetal, as temperaturas da parede do forno devem estar próximas às medidas na parte superior.
A temperatura deve ser monitorada através dos 3 pontos de medição em intervalos de 4 horas. O carbonizador deve estar atento à evolução da temperatura e realizar as intervenções necessárias no tempo certo. A carbonização nesse sistema tem duração média de 3 dias. Para auxiliar no controle, estabeleceu-se faixas de temperatura e tempo. Fase 1. Faixa de temperatura de 100 a 150 graus centígrados. Tempo manutenção de 15 a 16 horas. Fenômeno: liberação de vapor de água, secagem da madeira, fase endotérmica. Fase 2. Faixa de temperatura 150 a 270 graus centígrados. Tempo manutenção de 11 a 12 horas. Fenômeno: degradação das hemiceluloses, eliminação de gases, fase endotérmica. Fase 3. Faixa de temperatura de 270 a 380 graus centígrados. Tempo manutenção de 23 a 24 horas. Fenômeno: degradação da celulose, grande produção de gases, fase exotérmica, formação do carvão vegetal. Fase 4. Faixa de temperatura de 380 a 400 graus centígrados. Tempo manutenção de 17 a 18 horas. Fenômeno: redução de emissão de gases, fase exotérmica, aumento da concentração de carbono no carvão vegetal. Observação importante: se a madeira estiver com mais de 40% de umidade, ou seja, mais verde, a primeira fase da carbonização deve ser mantida por mais tempo, de 20 a 22 horas. Sequência de controle. No início da carbonização, para manter o forno em temperaturas mais baixas, 100 a 280 graus centígrados, os controladores de ar, tatus, devem permanecer parcialmente fechados. Deve-se manter uma pequena abertura, o que permitirá uma entrada mínima de oxigênio, evitando que a carbonização seja encerrada antes do tempo. A redução da entrada de ar é realizada mediante a colocação de tijolo maciço rejuntado com argamassa. Para a evolução da carbonização e elevação da temperatura do forno, que deve ser no máximo igual a 400 graus centígrados, a abertura dos controladores de ar deve ser aumentada. À medida que a frente de carbonização atinge um dos controladores de ar e alcança-se a temperatura máxima em tempo definido, eles devem ser totalmente fechados e vedados. Durante todo o período de carbonização, o carbonizador deverá vedar as possíveis trincas que aparecem nos fornos. Assim, evita-se o vazamento de gases e entrada de oxigênio não controlado. Após os 4 controladores de ar de forno serem fechados com tijolo e vedados com argamassa, deve-se aguardar de 1 a 2 horas para que não haja mais fluxo de gases do forno para a fornalha. Os controladores do fluxo de gases devem ser fechados totalmente e vedados com argamassa, impedindo a entrada de oxigênio para dentro do forno. Este é o fim da carbonização. No início da carbonização, fases 1 e 2, há grande liberação de vapor de água e os gases gerados apresentam baixo poder calorífico. Portanto, para manter o funcionamento da fornalha, realizam-se abastecimentos periódicos de resíduo, qualquer biomassa, para que a chama do interior da câmara de combustão da fornalha permaneça acesa. Depois, com o avanço da carbonização, fases 3 e 4, os gases gerados são capazes de manter a combustão no interior da fornalha e o abastecimento com resíduos é suspenso. Durante a combustão dos gases na fornalha, são obtidas temperaturas que variam de 800 a 1000 graus centígrados. Estas temperaturas são suficientes para a destruição térmica dos componentes poluentes presentes nos gases da carbonização. A entrada de ar da fornalha deverá ser aberta e fechada em função da percepção da combustão dos gases. Ela deve ser mantida parcialmente fechada para reduzir a entrada de oxigênio, mantendo a queima mais lenta, obtendo uma combustão completa. Ao final da carbonização, inicia-se o resfriamento dos fornos. Deve-se realizar a vedação completa dos fornos.
fechando-se os controladores de ar, tatus, e fechando os controladores de fluxo de gases na saída dos fornos e nos dutos, evitando a entrada de oxigênio para o interior dos fornos. Importante: possíveis trincas ou rachaduras devem ser vedadas aplicando sobre todo o forno uma mistura de solo argiloso e água, barrela. O resfriamento dos fornos deve ocorrer de maneira natural com a simples troca de calor do forno com o ambiente. Neste período, a temperatura interna deve ser monitorada através de 3 pontos de medição, pelo menos 2 vezes ao dia. O tempo médio de resfriamento é de 3 dias. Após o forno atingir temperatura inferior a 50 graus centígrados, deve-se proceder com a abertura do forno e descarregamento do forno. Esta temperatura garante a não ocorrência de incêndios no interior do forno no momento da abertura. A porta construída com tijolos maciços e argamassa deve ser derrubada, tomando cuidado com a separação destes materiais para não misturar ao carvão vegetal. O descarregamento do forno é realizado de forma manual, utilizando um garfo metálico apropriado. Durante o descarregamento, deve-se realizar a separação dos finos, atiços e carvão. Os atiços devem ser empilhados para sua reutilização na fornalha ou forno. O carvão vegetal será colocado numa área de unidade de produção previamente demarcada, próxima aos fornos. Recomenda-se o uso de uma lona para recobrimento do carvão, evitando contato com a água. A qualidade do carvão vegetal é dependente das características da madeira utilizada como matéria-prima e do modo de condução da carbonização, principalmente a temperatura e velocidade de carbonização. Para os diversos usos do carvão vegetal, principalmente na siderurgia, deseja-se baixa umidade, menor que 4%, baixo percentual de cinzas, menor que 1%, elevada densidade a granel, maior que 200 kg por metro cúbico, carbono fixo 70 a 78%. De forma prática, deve apresentar tamanho uniforme das peças, livre de contaminação por terra, peças grandes preferencialmente, elevada resistência, baixa geração de finos. Rendimento gravimétrico médio de 32% base seca. Rendimento volumétrico médio 1 metro cúbico de madeira igual a 0,77 metros de carvão vegetal. Rendimento volumétrico médio 1 estéreo igual a 0,54 metro de carvão vegetal. Os equipamentos de proteção individual EPI devem ser utilizados pela equipe de trabalho conforme determina a legislação em vigor e de acordo com a atividade a ser realizada na produção de carvão vegetal. Atividade: construção do sistema forno-fornalha. EPIs: capacete de segurança, botina de borracha, luva de borracha. Preparo da madeira: capacete de segurança, óculos de segurança, protetor auricular, botina de segurança, luva de vaqueta, calça e perneira de segurança. Enchimento do forno: capacete de segurança, botina de segurança, respirador purificador de ar, luva de vaqueta. Fechamento da porta: capacete de segurança, botina de segurança, luva de borracha. Ignição do forno e fornalha: capacete de segurança, botina de segurança. Controle da carbonização: capacete de segurança, botina de segurança, respirador purificador de ar. Operação da fornalha: capacete de segurança, botina de segurança, respirador purificador de ar. Abertura e descarregamento do forno: capacete de segurança, botina de segurança, respirador purificador de ar, luva de vaqueta.
A combustão dos gases da carbonização em fornalhas visando a redução das emissões gasosas significa uma sensível contribuição ambiental, além da possibilidade da obtenção de energia térmica e elétrica nas unidades produtoras de carvão vegetal. Contudo, ressalta-se que ainda existem algumas barreiras tecnológicas e financeiras ligadas à queima dos gases da carbonização. Tais barreiras se mostram presentes já na concepção da simples combustão, sobretudo na fase inicial da secagem da madeira, onde os gases emitidos são de difícil combustão, devido à maciça presença de água, como também quando se propõe o aproveitamento termoelétrico do calor gerado. Embora estas fornalhas estejam sendo construídas com tijolos comuns, portanto mais baratos, o custo desta tecnologia não é totalmente acessível aos pequenos e médios produtores de carvão vegetal, que representam mais de 80% da produção, necessitando ainda de muitas pesquisas adicionais para a redução dos custos e da eficiência do processo, além de linhas de financiamento. A cadeia produtiva está avançando, porém, é necessário mais tempo e investimentos para a evolução e consolidação das melhores técnicas para a produção sustentável do carvão vegetal. Governo do Estado de Minas Gerais. Secretaria de Estado, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Polo de Excelência em Florestas. Universidade Federal de Viçosa, UFV. Embrapa Florestas. Fazenda e Granja América Rodrigo Augusto Ribeiro. Laboratório de Painéis e Energia da Madeira. Arranjo Produtivo Local do Carvão Vegetal. Grupo Temático em Carvão Vegetal G6. Sociedade de Investigações Florestais. Grupo Barcelos e Câmara. Meta Filmes.